Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra do Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te suplicamos a tua bênção para esse estudo que vamos estar falando, ministrando nesse momento. Que o Senhor possa nos dar a capacidade de passar a mensagem e a capacidade de assimilar, entender e aplicar na nossa vida. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é, por causa do que estamos enfrentando no mundo inteiro, não é? O mundo inteiro está em expectativa. Hoje o nosso tema é a guerra do poder e do domínio. A guerra do poder e do domínio. Nós vamos iniciar com o Salmo de número 120, versículo 7, que é um salmo de Davi. Davi estava passando por lutas, por perseguições, e ele então escreveu esse salmo, e o versículo 7, no versículo 7 ele fala assim: eu sou pela paz, mas quando porém eu falo, eles insistem pela guerra. Ou seja, enquanto um é pela paz, o outro é pela guerra. Quando falamos de governos, reinos, povos, nações, sabemos que existe um acordo, um código de ética com diplomacia, feito com diplomacia, para que possa haver harmonia, paz, acordos com um mínimo de bom senso universal, para evitar conflitos, perdas, prejuízos, inimizades e, principalmente, guerras. Mas quando entra o espírito de poder e de domínio, aí a guerra começa, infelizmente. Por isso que Davi escreveu: quando eu falo de paz, eles insistem com a guerra. Davi declarou isso: quando, porém, eu falo, eles insistem pela guerra. Por quê? Porque existe o bem e existe o mal. Existe o que quer a paz e existe aquele que opta pela guerra, que quer a guerra. Tudo isso por causa da gana de ter o poder, o controle, o domínio. Nós vamos ver por que isso. Tudo o que é bom é odiado por aquilo que é mal. Nós sabemos disso. Tudo que é bom, de graça, à toa, por motivo nenhum, ele é odiado pelo mal, pela pessoa má, de índole má, por aquilo que é mal. Lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 12, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nós vamos ver por quê? Contra as forças espirituais do mal. É uma tremenda guerra travada entre o bem e o mal. Quando nós olhamos na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 19, ele fala assim: nós sabemos que somos de Deus, mas sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno. Por isso que existe essa guerra contra nós, contra aquele que quer amar a Deus e servir a Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo está nas mãos do maligno. Mas nós somos de Deus. E se nós somos de Deus, nós não estamos nas mãos do maligno. E se nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, então existe uma guerra do mundo contra nós, em relação a nós.
O mundo jaz no maligno. Agora, qual que é o plano e o propósito do maligno? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a primeira parte do versículo, Jesus fala assim: ora, o ladrão, que é o maligno, vem somente para roubar, matar e destruir. Então nós estamos no meio de um maligno que só quer roubar, matar e destruir. Aí Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando alguém para devorar, para estraçalhar, para matar, para destruir. Então, o tempo todo nós somos cercados de pessoas más, malignas, que são influenciadas pelo maligno para nos derrotar de alguma forma e, se possível, nos matar. É isso que está escrito aqui. Ou seja, o mal está sempre querendo prejudicar ou até mesmo matar, exterminar o bem, eliminar com o bem. O mal sente péssimo com o bem, quando o bem chega, porque ele gosta do mal, ele gosta da coisa ruim. Quando estudamos sobre Deus, o Deus absoluto, Deus Elohim, o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra, nós aprendemos que ele é amor. Esse Deus é amor, é bondade, é benignidade, é mansidão, é harmonia, é paz, é vida. É tudo o que é para edificação, para o melhoramento. Nada para atrapalhar, para prejudicar ninguém, porque ele é amor. Por isso que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, ele escreveu assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus sendo amor, nele não existe o mal, e nem tampouco aceita ou aprova o mal. Deus não deseja o mal para ninguém. Mas, infelizmente, o homem, por causa da cobiça e da gana pelo poder e pelo domínio, usa muitas vezes o nome de Deus ou de um Deus, baseado na sua teologia, no seu entendimento, para descartar pessoas, fazer acepção de pessoas e muitas vezes até mesmo matar, exterminar, eliminar pessoas em nome de um Deus. Houve um período muito sério na história. Infelizmente, essas pessoas que defendem isso, que em nome de Deus fazem coisas ruins, infelizmente essas pessoas têm muitos adeptos e seguidores. Isso é o que não falta. Mas houve um tempo, um período na história da igreja e do povo religioso, o período das cruzadas entre o ano 1096 e 1291, sobre a retomada da Terra Santa, e também a Inquisição no século XIII, e a Inquisição Espanhola, que foi em 1478, quando, em nome de Deus e em nome da igreja, de uma religião, muitas vidas foram mortas, exterminadas, ceifadas, torturadas brutalmente. Tudo em nome de Deus e em nome da igreja. Olha do que o ser humano é capaz, mesmo usando o nome de Deus. Como podemos, em nome de Deus, de religião, de teologia, de filosofia, de pensamentos, criar inimizades, ignorar o próximo, considerá-lo indigno, infiel e merecedor de morte, de extermínio? Como isso pode ser? Quando o Deus absoluto, que nós falamos dele, ele é amor. Ele não é ódio, ele não é inimizade,
ele não é confusão. Qualquer religião, denominação, seita, filosofias, pensamentos, seja lá o que for, que prega ou que prega e defende morte, extermínio, não tem Deus. Eu estou falando do Deus absoluto, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus que é amor. Na verdade, o conflito do mal contra o bem deu início nas regiões celestiais, exatamente por causa da gana de poder, de domínio, de envenenamento por causa da inveja. Lá no capítulo 28 de Ezequiel, nós vamos ler alguns versículos somente, do versículo de número 11 ao versículo de número 19, está escrito assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então você sabe agora de quem está falando. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O árdeo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentastes. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Presta atenção nisso aqui. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você era perfeito, era ótimo, até que a iniquidade entrou na sua vida. As pessoas são boas até que entre alguma coisa ruim, uma influência ruim, uma amizade ruim na sua vida. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Você era perfeito, você era bom, mas até que entrou a iniquidade na sua vida, em você. E nesse mesmo capítulo, os versículos de número 1 e 2, está escrito assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Se colocou numa posição como se fosse Deus, que manda, que faz, que desmanda, que obriga todo mundo, como se fosse Deus e em nome de Deus. O Salmo de número 115, versículo 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra para nós. Mas o que nós fizemos?
O que é que nós temos feito? O que é que o homem tem feito com a terra que Deus deu, com tudo que Deus deu? Lá em Isaías capítulo 24, versículo 5, está escrito assim: na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, pois eles transgridem as leis, mudam, alteram os estatutos, conforme de acordo com o que eles querem, e quebram a aliança com Deus. Então a terra está totalmente contaminada. Totalmente. Por isso que João escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 3, na primeira carta, capítulo 5, versículo 19, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, agora João 3, 19, ele fala: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e preferiram e decidiram mais pelas trevas, porque as suas obras eram más. Deus veio, enviou o seu Filho, mas os homens preferiram o mal, decidem pelo mal, por causa da influência. Nós somos bons até que alguma coisa ruim entre dentro de nós, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre, nos guarde, né? O que sempre aconteceu, continua acontecendo, e hoje estamos vivendo um caos. Tempos difíceis, de medo, de expectativa, de perplexidade, de incerteza. E a causa sempre foi e continua sendo a guerra do mal contra o bem, a guerra do poder, do domínio. Somado com o quê? Somado com o relaxo espiritual de muitas pessoas em relação a Deus e a sua palavra e ao bem, somado com a infidelidade dos que se dizem crer em Deus, mas vivem do jeito que eles querem e não conforme os princípios de Deus, somado com a frieza e indiferença de muitos, somado com a ignorância, somado com a gana de poder, de domínio, de controle, em qualquer lugar, em todos os lugares. A fé, confiança, devoção e obediência a deuses que apoiam os seus interesses pessoais, as suas vaidades, leviandade, promiscuidade, perversidade, maldade. Fé num Deus que apoia o que não vale a pena, o que não está certo, o que é errado. Então esse não é o Deus de amor. Esse Deus que essas pessoas professam não é um Deus de amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, o Deus absoluto, porque o Deus absoluto é amor. Ele é amor. O que estamos enfrentando hoje é a ameaça de um povo que crê num Deus, de letra minúscula, que ordena na sua doutrina e teologia que todos os que não são da semente de Abraão com Agar, não com Sara, mas com Agar, devem ser exterminados e banidos do planeta Terra, tanto eles como seu território, sua terra. E não somente eles, e juntamente com eles, também todos os que não se renderem ao seu Deus, à sua religião, à sua teologia, pois são considerados por eles como infiéis, indignos e hereges. Tudo deles é baseado numa ideologia que é para eles uma teologia política, econômica, moral, ética, estratégica, militar, de guerra. Será que nós estamos entendendo? Não é uma religião de paz, mas de guerra, de extermínio. Não tem compromisso com os sobreviventes e com o próximo, muito menos com o deles, com o povo deles mesmo. Tudo em nome de um Deus. E em nome desse Deus querem dominar, matando, exterminando. Eles são dotados de poder atômico, intelectual, universidade, organização política, tem tudo para causar terror no mundo com a sua tecnologia armamentista de ponta, uma capacidade bélica
Para eles, os fins justificam os meios. Então, meus irmãos, na verdade, estamos em um cenário montado para o cumprimento das revelações do Apocalipse, preparando para o tempo do fim. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu gostaria de concluir esse estudo com um texto de Apocalipse, no último capítulo, no capítulo de número 22, versículo 10 a 17, que fala o seguinte: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça, a água da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude nesse tempo sério, difícil, para que nós sejamos livrados de todo e qualquer tipo de aflição. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, para que você seja guardado e livrado e protegido. Em nome de Jesus. Amém.